Vamos aqui gravando algumas questões do quadro clínico de algumas coisas, né? Eu acabei anunciando errado o horário da luz chegar, aí eu acabei fazendo apenas 32 minutos de esteira no 5.5. Deu um pouquinho de dor na coluna de noite, depois de ter acordado várias vezes, dormido de novo. Fiz 32, comendo muito pouco, por ali já despedi, falei que amanhã eu estico meu tempo. Que ela chegou, eu ainda reforçando, esqueci de falar que era 10h15, né? A academia aparentemente estava vazia, tava um show lá entre o Eliezer e a Natália. E o Tony passando para lá e para cá com ela, falando assim: 2 ml, 2 ml. Aí ele fez retratar o que ele fazia com as pessoas, apontando que era a dosagem que eu estaria usando e que eles teriam para vender. Aí eu tinha esquecido disso aí, que na verdade ele estava atendendo ou simulando o personal. Não sei, o Marcos não apareceu. O Arthur tava lá, que aliás ele tem uma gatinha aqui do lado, que não sei o que lá que sumiu. Apareceu um gato aqui com uma doença, aquela pele rugosa, um trem tenebroso, que já passou por um gato que tá comendo junto com o gato dela que é castrado. Então falou que implica em medo de doença, aí tava falando com ele que esse gato, né, chamar o pessoal que vê os negócios da doença de gato, de não sei o que lá. Aí ela tava contando sobre que aqui atrás, aqui tem um beco aqui atrás, né? No fundo aqui que eles guardam a coisa deles, que eu via direto entrando e saindo na parte de baixo da piscina. Um contexto de situações porque eu atendi minha aluna Samara, ela foi sozinha, né? Ela estava perguntando, a gente estava falando sobre o quadro clínico de doença total, de um monte de coisas, de atividade de dinamismo, né? Minha aluna tá toda meio que parasitária, só que tipo assim, né? É o tal de hiperatividade. Dançava muito, fazia coisas de dança, Muay Thai, fazia 300 mil coisas. Eu falei, nossa, eu consegui fazer Muay Thai. Aí ela fez tudo quanto é essas coisas de academia, tudo muito. Então fazia dança profissional, adorava esse negócio de montar evento, queria estar participando ainda, papapá, papapá, papapá. Ou seja, ficou até tá hora no jogo no celular, tá hora, quer dizer, tem determinadas coisas que a gente não conhece quem são as pessoas e o que é você lidar com recuperação, grau degenerativo e isso e aquilo, né? Então ela pediu a minha aluna aqui para conversar com ela sobre o que é correção de. Porque não está conseguindo nem escovar os dentes com água fria, sobre o que são cápsulas de resina que coloca na raiz que já está desgastada, que seria perguntar também, reforçar sobre essas retrações, que ela falou que geralmente essas coisas têm que ser abrasiva e não entra nesse contexto tal, mas que um determinado médico mandou um doutor que disse mais que era por dente R$ 2.000 e ela tá com 2 dentes com retrações absurdas. Mandou perguntar para ela como seria tratar. Tem um em Vitória que ele cobra 500 por dente, mais não sei o que, não sei o que. Aí a gente tá avaliando um contexto entre, né, quando uma conversa vai entre um e outro, por exemplo, né, o Matheus sumiu, né? Você viu ele estava cheio de piripaque, porque tem toda a ostentação de gay, as questões processuais, um monte de coisa para pagar, estava enrolado num monte de coisa, e eles falaram que ia levar ele numa pessoa para dar um laudo, que não tiraria do aluguel, que conhece pessoas tais, então constantemente tem todo um sistema de muitos médicos e muitos advogados que fazem muita bagunça e muita treta com laudos, assim, né? Aí não tem como mais pegar cheque, né? Lá até então, porque tem muita coisa para cobrir em função de empréstimos que, tipo, o filho não trabalha mais fora, montando isso e aquilo, eles que tem que fazer. A audiência do outro hoje ou amanhã, ela teve que mandar 7.000, né? Levantou-se 2 obras no meio do tempo de uma quantidade de coisas que implicavam em plano de saúde mais de R$ 1.000, né? Cirurgias estéticas, ainda que tinha questão de, não, corretiva de negócio de câncer, ainda que teve, né? Que já passou por 27 cirurgias, miastenia grave, câncer, né? Muitas condições, teve até a gravidez na época da miastenia, que foi diagnosticada inclusive com um médico internacional que estava em Itaperuna e que na época também queria sexo em troca, como outro advogado que queria sexo em troca, papapá.
Aí tem todo o contexto de todos que largaram os serviços e entre coisas multijudiciais, e entre coisas faz no lugar e tem que trocar de cidade, depois tem que trocar de outra. Enfim, né, que o marido não tá ganhando nada, até a pessoa tentando aposentadoria, recebeu até Bolsa Família e tal, diz que ainda está na justiça a questão das boladas de continuar recebendo através daquele Clauci, né, e o que era advogado de Tony, do José Luiz, de um monte de gente e tal, de muitas coisas vistas dentro dessa cidade. Enfim, né, entre pedreiros, coisas que aconteceram, por mais que sejam questões degenerativas e que implicavam em recurso estético, mega hair, óculos para todo mundo, dinheiro para muita coisa, né? Neta, é gasto com duas obras e muita coisa, da pessoa querer dinheiro o tempo todo, não tem a menor condição de uma pessoa sem dinheiro algum. Aí quer dizer, enfim, uma tal de Janilda, que vinha aqui, aí duas situações, né? Entre repanoramicizando o quadro clínico de questões, né? Porque minha aluna vai ter que pagou quase uns 500 contos de consulta, entre um dia desse levar o marido que queria dar facada, fazer isso e aquilo, que teria que fazer tratamento psicólogo, tudo é assim. Aí eu fui lá, paguei o plano, fui eu que paguei da academia, fui eu lá que paguei essa consulta, foi eu que paguei mais isso, foi eu que paguei mais isso, foi eu que troquei mais aquilo. Eu falo, mas como, né? Porque meu filho nunca pode, a mulher dele não trabalha mais lá, também não gasta com isso. Paguei 7 para o negócio para ajudar, hoje tem 12 mil que tem que do advogado, tal, quem tá pagando tudo sou eu. Eu falei, caralho. Aí, tipo, vou ter que fazer o 2.800, o negócio daqui a 10 dias a cirurgia, e são 8 aplicações de 1.800 de colágeno durante, acho que é 15 dias no primeiro mês, ou depois uma vez por mês e 45 dias, é uma coisa assim. Falei, caralho, 9.000 pau, aí depois 2 por ano, mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que, dessa vez mesmo a coisa vai apertar, eu não posso sujar meu nome, eu não tenho como mais pegar empréstimo, e eu tenho todas as coisas para custear, que é só eu que custei. Eu falei, mas como? Não sai de casa, não trabalha fora, né? Em função, o grau degenerativo, talvez, do câncer, também disso e aquilo, implica que tem que ter essas injeções de colágeno, tal. Aí, né, comprou um novo cabelo, botou mega de novo, foi lá não sei onde, fez isso e aquilo. Falei, mas seu marido não reclama de carregar pra lá e pra cá em função de coisa estética, coisa aquilo e tal. Não, quanto a isso não sei o quê. Aí, tipo, a tal da Janilda, é a tal da mulher que falou que, vou fazer um personal com você. A amiga dela, a tal que vinha aqui sempre dizer que elas têm envolvimento de compra com roupa, que ela era muito pobre, ainda mora em Piúma, tem 5 filhos, quis casar com um velho, dar um golpe num velho que acreditou que ele estava para morrer, deixa ele em Vitória com muitos bens e enfermeiros, vai lá uma vez por semana, ele não pode nem tomar banho, recebeu uma indenização da Vale, tem um líquido específico que passa no corpo dele, para poder, senão o negócio é muito grave, e ele tem mais indenização para receber, não dorme, praticamente fica de cadeira de roda, aceitou casar com o velho para botar a mão nos 3.000 reais, só que ela deve ter uns 900 em caixa, só que ela continua sendo golpista e dando golpe em todo mundo, e vivendo uma rica de milionária, mas não paga. E segundo ela, tá, nem dormiu essa noite porque entregou uma roupa de 1.500 reais de uma mulher que entrega coisas de 4.000, de não sei o que lá, às vezes para revender por metade do preço. E ela levou no dia que foi lá na academia que eu falei, não voltou para devolver, usou, provavelmente eu não sei, não pagou, e ela teria que pagar. E ela mora em Piúma e ela, né, levou, como da outra vez ela comprou os negócios com ela de 1.200 e não pagou. Só que as relações que eu vi de entrada e saída, quando esse carro vinha aqui, transações de bolsa, coisas que aí diz que só acabou levando essa roupa porque chegou na casa dela no momento que a mulher deixou a roupa, já tinha pago uma dívida de 1.200 reais que não tinha recebido dela e deixa levar na ideia de receber. A mulher não entregou, não recebeu, a outra tá falando que se a mulher não entregar a roupa, ela vai ter que pagar, ela que vai ter que pagar e tá atolada de dívida.
dizendo que o tempo que essa mulher chegou aqui, que teria um aluguel para trás, que deixou as coisas tudo dentro da casa, que alega que não tinha entrado ainda, tá gerando um problema, e entre dívidas de resto de aluguel que já pediu para saírem daqui. Então, quer dizer, né, questões tais, né, totais, e alegaram que o que aconteceu aqui esses dias foi de um cano, do negócio aqui geral, papapá, papapá, mas, né, percebe-se que, né, percebe-se muita coisa. Aí ela colocando o quadro clínico da mulher que vive uma vida e tal, e que o velho não só tem mais indenização para receber, como patrimônio líquido, como fala e tal, que ela casou e aceitou casar, né? Então imagina o grau de, né, fica com o velho uma vez por semana, sabe-se Deus o que faz lá, masturba, chupa, sabe-se Deus o que conseguiu botar tudo no nome dela, se tornar absurdamente milionária e viver uma vida absurdamente milionária e continuando dando os golpes de que era pobre. Só que esses carros entraram aqui, ou entrou como carro luxuoso, e aquele dia teve uma troca de bolsa. Teve situações dos quais eu alarmava alguma observação ao longo do tempo e várias vezes, né? Não deve ser não coisa pequena. E ela colocando ontem eu estava vindo, né? Aquela que malhou comigo ofereceu a canetinha, que negocia, a tal que estava fazendo coisas dentro da casa da pessoa, sempre vendeu muita bomba, muita coisa, envolvido com caras envolvido em venda de muita coisa, provavelmente toda forma de droga. Aí perguntou se eu queria a canetinha, eu falei que não, muito obrigado, tal, não sei o que, tava passando com um cachorro enorme, com um marido novo, um namorado novo. Aí ela contando que conseguiu, que é a Josiane, que é amiga da outra Natália, que malhou comigo, a tal da câmara, né? Que era estética, entre aspas, né? Mexia com um monte de coisa, que são as carcinomáticas de furandeira, que oferece hidrogel, tudo quanto é coisa para ser aplicado em tudo quanto é lugar, que o corpo vira um seringamento absoluto e as pessoas se tornam multi-endividadas com todas elas, e são câmbios muito adversos sobre as trocas e os hábitos, né? Inclusive sexuais, percebidos ao longo do tempo, como elas se tornam perante força, proporcionalidades corporais, interesses variados. Aí tava passando, nossa, você mudou muito de novo. Falei, mas tô devagarinho e tal. Aí falou que ela estava trabalhando na farmácia de um cara, ela planejou um golpe muito arriscado, ela estava acatando alguns erros ou alguma coisa que ela estava fazendo muitos registros para poder dar um golpe no cara e jogar ele na justiça, que ganhou uma indenização de 60 mil ou mais, e aí emprestou dinheiro a juros para ela uns dias atrás aí, e que diz que já pagou, enfim e tal, uma parte de dinheiro a juros, segundo elas, né? Que foi as duas que me falaram para eu nunca entrar aqui. Ela, que era amiga, muito amiga íntima da Rúbia, da Boleira, que não sai, né, de amigo, falam que são gospel, que é isso e aquilo, e que elas me trouxeram, assim, adversidades tenebrosas para que eu nunca morasse aqui, que nunca não sei o quê, isso que são amigas íntimas. Aí depois eu vi, né, que eu caí numa situação, e como todas elas se dão muito bem, têm muita satisfação conhecendo quando uma coisa é falada, elas continuam amigas, são todas de um quadro clínico muito grande, então eu percebo que estão sempre atrás de todos os benefícios que podem, né? E de tudo que for possível que gerar, né? Assinaturas e vantagens, inclusive para não precisar trabalhar. Então eu aproveitei e revi todo o quadro clínico da minha aluna, né? Ela alegou que foi diagnosticado com miastenia grave, já passou por 27 cirurgias, aí dos pés à cabeça eu fiz todo um contexto, falando com relação, ela falou que teve um câncer de mama, que foi tenebroso, né? Teve que operar, teve que reconstituir a mama que ficou com bolsa de soro, teve que pagar o plano por um tempo, o que que cobriu, o que que não cobriu, o que que não sei o que, só que as próprias amigas íntimas alegaram que queria que assinasse um monte de coisa, que começou a envolver um monte de coisa estética e tal. A própria Tereza Mesada falou isso na época que malhou comigo de personal. Queria que eles assinassem um monte de coisa, tentando toda uma trama de apontamento dos outros e de apontamentos da própria pessoa da casa perante gravidades, entre ameaças, entre coisas, e dizer o que foi ao longo do tempo. Você acha que são relações familiares, são estresse de casa? Não, acho que a morte do meu pai, que teve câncer, um monte de gente teve câncer na família. Fui diagnosticada com uma miastenia muito tenebrosa, que até então eles alegavam que com tantos anos a pessoa estaria morta. Eu falei, eu passei por alguma situação de estresse, de cansaço absoluto, que eu me deparei o que era uma falência muscular constante, o que é o meu protocolo de carga,
que o que seria um cansaço não só cardíaco como de um corpo todo, mas eu avaliei o que era um quadro de cansaço, de não suportar corrupção, de não suportar um monte de coisa, especificidade de trabalho, a carga horária exaustiva constantemente. Aí colocando padrões comparativos, aí fiz todo um diagnóstico neurológico sobre condições sensoriais, condições de como ela se deparou com a pele, com os dentes, fez 2 anos de quimioterapia, sendo que começou, se eu não me engano, é aí a quimioterapia que ela falou que era 2 vezes no mês, 1 mês, 45 dias, eu não sei quanto tempo, que demorou 2 anos, que ela falou que caiu todo o cabelo do corpo, a pele ficou muito fina, os dedos ficaram muito roxos na raiz, aquela coisa toda. Então tem todo um diagnóstico de útero, aí eu perguntei sobre osso, sobre coluna, sobre as relações totais, porque eu falei que mesmo assim você tem um anabolismo muito bom. Aí ela falou, eu quase empacotei nessa vacina que eu tomei essa semana, falei, constantemente você tá tomando muita vacina? Ela falou, eu tive pneumonia 3 vezes, fui diagnosticada com Covid 3 vezes, eu fico constantemente muito, né, evitar de cair a coisa, né, e eu sei que ela já tomou muita bomba ainda que não falasse, né, tanto sobre isso aí, e tivera procurado e tivera feito o que era tentar ajustar em protocolos que médicos falem, mas vai na boca de fumo tal. Então, tipo assim, avaliando um contexto e avaliando ao longo do tempo o que eu entendo como criminalidade jogada nas costas de qual e até que ponto vem tudo nas costas de uma pessoa. Tipo, pega aquilo, custa R$ 300, eu vou aplicar na farmácia, eu vou falar que o médico tal mandou, vou pegar uma coisa a mais e não sei o que, até que ponto fulano não reclama, ou eu vi xingando, vi não sei o que, mas, né, monta em mim, tal, e o que implica tudo isso na praça, tudo isso entre entradas e saídas livres, o que é a corrupção total, a prostituição total, o lixo total, e para isso fulano sempre tá bom, para isso outro também, então eu fico avaliando todas as coisas e o perfil. Aí aproveitei e falei, retrospectivando, perante todo o tempo que eu tô aqui, tem mais alguém que você conhece, dessas pessoas que eu tive contato, de todas que tem um perfil assim dentro da cidade, ela é, quando você tem salão de beleza inclusive, você fica sabendo de coisas entre pessoas com coisas do Arco da Velha, eu falei, a gente vê que a quadrilha minuciosa que implica que pouca gente passa na rua e até que ponto obras levantam e quem fica à espera de que e aos golpes variados nesse bairro é algo bem complicado, né? Porque aqui tem uma espécie de prisão que quem entra, não é o que é, tem que ter culpa ficar, quem entra não pode sair ou não consegue. Tipo, fiz um panorama, né? Aí vim colocando questões e associando questões e colocando questões, né? O que é, né? Como de fato algumas coisas são pagas, porque eu tenho noção de custo das coisas. O que é uma coisa reparada, né? Eu conheço o que é um aluguel, a produção corporal muito minuciosamente, todas as coisas, então quantas pessoas entram e saem dentro de uma casa, então, né? O que é irregularidade total, né? Irresponsabilidade total, desvio de verba total e sabendo que, né? As coisas não acontecem sem conhecimento sem muitos advogados, médicos, políticos, né? A coisa, tudo implica em até onde política abre, fecha a perna ou finge que não vê, né? Então, o que virá quem se apontar religioso, não religioso, entre instituições ou aquela coisa toda, mas eu trago sempre um panorama de questões. Enfim, fui com tênis, voltei com outro, trabalhei com o tênis da esteira, né? Olhei lá quem tava lá, a Kátia, lá dentro sozinha, por algum motivo, namoradinho dela não tá indo mais, alegando que não consegue emagrecer, né? Também cada um fica nos Tinders conforme, e tava o gordo da boca espalhafatosa, o que te banca de forte, o velhinho lá que conversava na esteira, a outra legal, muito educada, que gostou de mim, que estava doente, que semana que vem alegaram que o monte não veio. Hoje, pela lógica ali, tinha a tal da cachorrinha da branquinha sozinha. Todos eles, as relações entre casais, viu o marido da Márcia, foi lá procurar algum novinho, não achou, ficou um pouco tempo, foi embora. O casal lá malhando sozinho entre os dois viados lá do banco, esperando o Marcos ansiosamente, não sei, não vi mais, a mulher tá de férias ainda. Depois eu vou perguntar sem sombra de dúvida, aí o Arthur junto com o Elias atendendo, entre o show ridículo lá com a Natália, que depois foi embora, e atendi a Samara, que disse que vem amanhã, né, sem sombra de dúvida. Eu falei, se acontecer qualquer coisa e a gente malhou
muito bem malhado direitinho, fiz alongamento quadril, malhou só membros inferiores, precisa fortalecer pouca coisa, né? A gente avaliando o que são exercícios sustentáveis na sexta-feira, que ela aconteceu alguma coisa, disse que fica em casa, ela disse que trabalha 3 horas de manhã, 3 horas à noite. O consultório dela é ali perto da ótica. Então ela falou, já vou ter, fica justificando para mim em termos, né? Porque ela tem que pagar o serviço, aí tá vindo, não tá dando dinheiro, fica aquela coisa, mas na verdade ela queria, era isso mesmo, e eu não vou entrar com uma coisa, não vou malhar mais, e no outro dia eu tenho que desembolsar. Tô fazendo como eu posso, meu registro é no Zap, né? Então quer dizer, vim pra casa, suei pouco a roupa, vou tirada para usar amanhã, troco a blusa amanhã, vou de pretinho básico de novo, espero dormir em casa, vou aqui comer o que, né? Vou tomar, eu teria que ir lá comprar 2 litros de leite de fato. Tem os 37 ali, ou né? Não tem almoço, não tem coisa para levar, vou manter esse efeito, tomo shake aqui, esperando ansiosamente para receber. Por um lado foi bom, passa amanhã, qualquer coisa não vou mesmo na quarta, querendo logo ver dinheiro, não ter tanto gasto calórico, tanto nervoso, minha atividade cerebral subiu muito. É muita burocracia de quadrilha, é algo muito tenebroso. Isso ao longo do tempo me consumiu muito, muito, muito. E isso contando assim, que agora eu tô no fator luxúria. Eu passei um momento, né, em função daquilo que realmente se tornou representativo, ou que sobrou. Não comprei isso, mas comprei até isso, até daria ou não daria, sobre um contexto do que sobrou viver, mas imagina sem um contexto temporal. E vendo isso com o fator da ameaça que implica se eu dependesse desse para matar a minha fome, que é o que me levou a um estado de, nossa. Aí tava o Pedro lá, o do fórum lá, que malhando lá no chão e tal, né? Deixa eu ver quem que eu mais vi que chegou mais no final. Um outro lá, aquele outro da farmácia também que ofereceu isso e aquilo, que tava malhando, chegou lá, o do nariz, que é amigo lá que fica de olho nela ali, que, né? Deixa eu ver alguém mais que eu tivera percebido muito malhando ali até então para segunda-feira, não. Atendi bem tranquila mesmo. Então amanhã eu atendo a Samara com tipo frente, modo de dizer, né? Hoje botei um leg invertido, entre priorizando posterior e abdutores, glúteo. Amanhã eu venho com adutores, extensora, aquela coisa de legzinho também, panturrilha, que não é prioridade para ela. E aí ela já tinha cansado, queria dar uma alongada. Eu cheguei, ela já tinha feito abdominal, tanto infra como supra, ela tava lá. Aí eu fiquei, bati o olho nela, já vi a outra quando ela não tá e ela. Cheguei imediatamente no horário, ou ali já registrava 2 minutinhos circulantes, eu à disposição dela. Enfim, vou ficar na cinta no horário de trabalho, né? Olhar aqui que roupinha que eu vou, ou tal, colocar aí vendo essas, né? Não dá para ser aquelas que são fresquinhas para malhar, que é o conjuntinho ainda que eu apertei, não fica legal em cima da cinta, não para, eu apertei a linha Havana atrás, o estampadinho de marinho com branco, entra aquele rosado, né? Usar essas roupinhas mais molinhas para trabalhar, até aquela que eu falei, isso também é para dormir, com a blusinha mais solta. Aí vou manter essa, né? Vou essa semana, acho que amanhã vou com a blusa ou do Leão, ou a de Cruz, né? Vou com essas mais largas, aquelas que eu já usei mais recente eu deixo guardado. Aquela americanizada, aquela do Alien, aquela do Exército. Aí eu faço a variação desse tênis meio... Esse aqui preto e branco, que eu tenho que comprar outro tênis no outro mês. Bom seria eu reduzir o dinheiro guardado e pegar os 2 termos de uma vez só. Mês que vem talvez eu não compre nada com o Thiago, que seria qualquer coisa pular um outro mês e tentar fazer, tipo, fica uns 500 em casa, ou que ficasse uns 400, sei lá, eu tenho que receber e tal, mas eu acho que eu tenho que espremer e pedir os 2 termos de uma vez logo. Só que eu vou arriscar pedir os 3 45 ml entrando vou esperar entrar, tá travado o meu, né, até que ponto ele cai no Pix, vou ver que dia que cai, que dia que é datado para entrar o dinheiro, eu não consigo ver em lugar nenhum, não consigo abrir o que era no banco, ver o aplicativo e tal, enfim, né.
Aí ela mostrou mudança do cabelo, corte do Mega, coisa toda, o que eu quero fazer no meu. Falei, mês que vem, eu comecei a tritar, coçar a cabeça quando eu iniciei a atividade. A vontade de pegar um garfo e coçar inteira, e depois aquilo passou. Tava confortável, blusa confortável, top e tal. Nem suei tanto, isso aqui já dá pra aproveitar. Eu não sou de aproveitar assim também, não. Né? Então vou aqui tomar logo a queratina. Creatina, nunca troquei, né? Mas usando, engraçado, né? Aí avaliando todo um contexto, até que ponto um contexto, né? Leva você a olhar o que é o grau degenerativo, psicossomático das coisas, né? O que vira entre que virou protocolo total de a quem protocoladores perante corpo de mulher, doenças a quem se descubra. Ela falou que ficou um tempo tomando remédio para anemia, achando que podia ser anemia. Não sei se até que ponto aquilo fez desaparecer totalmente uma doença que alegava não ter cura, implicar no medicamento, que depois de tanto tempo você atingiu uma espécie de paralisia degenerativa levando à morte, que foi o diagnóstico. Que aquilo sumiu, mas depois de um tempo, passou muito tempo, veio o câncer, e ela tinha uma fraqueza muito grande, que ela estava totalmente, ela chegou a ficar quase que cega, e toda encolhida em retração, uma coisa muito esquisita, um cansaço, só querer cair do nada, fazer xixi na roupa, um quadro bem tenebroso, uma coisa muito estranha. Então somou, né? E a gente fez todo um panorama, né? De situações que implica também, como sempre eu estou avaliando, porque mesmo eu vi, tirou tecido das costas, da coxa, para ter que colocar, reconstruir na época a parte da mama que não tinha força, que ganhou outra questão de colágeno, avaliando a questão tecidual, e mesmo quando reparou essa cirurgia que fez aqui agora, que para colar abriu uma ferida gigantesca, como apareceu caroço, teve que tirar caroço em algum lugar, caroço nas costas, ou caroço que apareceu perto da mama, que corria o risco de ter que abrir, né? E aquilo colou com a ferida tenebrosa, né? Antes era uma sacola embaixo, mas a gente, né? O que são? Como uma doença começa no Brasil, como se abrem leques em funções de muitos golpes em função da doença, inclusive quando implica em voltar ao sujeito, o que é um processo inclusivo, padrões, né, racistas totais, minuciosidades totais, né, o que é um sujeito reimplantar, né, até transcendentalmente, né, o que é você vir de um tempo ou apontar que um tempo, né, trazem determinadas questões, né, para você dizer o que são registros, o que é coerência razoável perante, né, ir ou voltar num lugar e um tempo está datado ou redatando condições aparentemente semelhantes num dado momento entre um padrão e a importância de um padrão anatomizado. É você compreender o valor específico, que, né, se não é uma explosão ou que induz em tal, existe uma linearidade perante as relações multipropriedades como a condição padrão, que mesmo subsistencia a racialidade, porque tem essa coisa, né, falar assim, nossa, então foi um milagre, nossa, então essa genética é muito boa, tem essa teoria de falar compensação da doença, quem justifique um padrão degenerativo, genéticas compensatórias, né, até onde o ódio e as ambições de grupos levam a os golpes a alguns se tornarem facilitativos, eles se veem soberanos, eles se veem superiores, outros passam a ver e desejar, independente do ódio, ver aparentemente, né, de onde o dinheiro sai e até que ponto isso vira imperativo de poder atalhar descabido, né, o que é uma corrupção que não pode ser percebida, não pode ser permitida, como padrões de infidelidades e, né, prostituição a quem justifique causa e efeito de compensações sexuais bizarras, que implica qual é o padrão permitido, né? De fingirem pais em filhos entre prós incestados, multiabortolizados, a quem padrões assintomáticos subsistenciados por doenças, vacinas compensatórias, isso e aquilo, porque grupo controle subsistenciar o padrão e a autocompreensão, a independência e a minuciosidade total de você se tornar consciente, de você se tornar participativo perante a condição, no mínimo, deambulatório, que é entre a estática sustentável e até onde você busca atividades que permitem culturizar e não necessariamente trabalho a destrabalho perante uma condição que momenta a limiaridade convida a reversificar
ortodoxia, né, descabida, ou que não seja descabida, como que são culturas incompatíveis, entra aqui, recebe, também não faz e degenera, e naquele lugar está, entre aspas, saudável isso e aquilo, que vira o paradoxo da raça sem raça, ou a quem apontar um mínimo de raça sobre, de fato, o que é a sustentabilidade padrão que implica em você ir e vir e não necessariamente, ou mesmo se justificar perante as competências sideralizantes, literalmente afins, entendeu? Até que ponto vira o que vira causa e efeito de dizer que reage ou mal reage à maldade humana, a quem apontar, né? Milagre por perdão, por não perdão, por pecado, sustentabilidade sobre a quem justificar. Então, se assim sexualizados são, naturalizados são, joga na mão daquele que não acredita, ou apontado, mas é assexuado, ou assim a igreja pagaria algum modo. E seria lucro fazer um novo filho, ainda que aquele mate o seu filho, não filho, o que são competências incompetentes de grupos, quando, né, entre pedofilia ou toda forma de deshereditarização. Até que ponto vira apontamento indireto sobre transcendentalidade laica a quem apontar racionalidade uniforme como desuniforme, sobre que o platô entre singularidade e repetição, que subsistencie de fato a auto-raça competente ao autoempoderamento, e que mesmo subsistencie o valor de sucesso perante o corpo comum e todos os meios de produção, independente de a quem apontar pelado mal vestido, e de fato dizer, né? É feio ou é bonito? Ou a quem aponta feio e é bonito, o que você não tá no seu feio? Que momento achando que é feio te atribui um prazer, você fica pelo prazer até onde você poder comprar o bonito, mas cadê o prazer do bonito? E quem é o não bonito sobre a relação minuciosa da imagem? Como o imperativo da imagem observável faz o outro achar tocante, masturbante, infinitivo, apontar feio as conveniências, que é o fracasso absoluto dos inafiançáveis e que não tem nada para operar nem trabalhar, e eles são tóxicos entre revelar bondade, transparência, amor, filiação. Por que eu venho colocando algumas coisas? Eu trago uma radicalidade muito ortodoxa, muito maciça, que a minha naturalidade perante ser uma linhagem, de dizer ser uma linhagem não significa que aquele tem que dormir com você, gostar de você, e num dado momento é assim. É realmente esse o platô máximo da referencialidade. Como assim? Se não serve para mim, eu não estaria para mim, com certeza não serve para mais ninguém. Que é a reversa, a minuta singular, que traz o imperativo inatingível, autofiançável de você subsistencializar, não aceitar de forma alguma, não tem prazer, tem o pinto, não tem o pinto, não tem subsistencialidade alguma que implica em aceitar que alguém seja mortiferante, fingindo sexualizado, dizer que traz um ato prazeroso, que pode trazer uma perpetualidade aguda, que te impulsiona a engenhocar trabalho inteligente, que faça sustentável, que passe o tempo para poder te poluir de satisfação para que fique observável entre grupos, que se faça o menor se tornar maior, massificando variáveis fracassadas, dizer que entre esses opostos, né, caso opostos tivessem platô de semelhança, né, ou de iguais, né, até que ponto vir a quem se tornar o otário e dizer que essa é uma competência do fracasso, ou até que ponto dizer que é o platô da ação de graça. Sustentável, mas em que momento a maximização das coisas implica, né? Um ter que falar com a cabeça, em totalidade da cabeça, com a perna fechada, e outro com o cu sem fundo, né? A quem justifique a dicotomia de nem de quatro como fingidos bípedes, né? Então, algumas questões, essa gravação fica para amanhã, não posso mais atolar meu celular, deu como, né? Não entra no Facebook, a mais de, não tá entrando nem com 20 e poucos, eu resgatei uma de ontem, anteontem, que também tem que botar no canal, aí jogo dentro assim, fico querendo ter um pouco de 2 registros, num dado momento eu quis voltar para trás vendo muita coisa que hoje já não faz nem sentido, ainda que fica no subgrupo de aquilo que vai entrando como roteiro lido, vai ouvindo um monte de música, aquilo lá no momento da internet, que é onde tinham as coisas selecionadas para ver que eu não vejo há muito tempo, um monte de música, e depois eu venho tirando a música, depois eu fico avaliando
ouvindo músicas de alongamento, como uma música permite, ainda que eu não conheço essa foi a máxima, se a outra fosse máxima, teria vindo. Essa lembra uma subgrupo, como alguma tem uma codificação perante a minha pessoa, ou uma aproximação tal para eu avaliar o que é uma recodificação frequencial. Então, olhando entre músicas de alongamento, entre máximas apontadas para grupos, ou mesmo o que traz afinidades de bom gosto, bom prazer, devolução heterotrofível, assim era o paraíso, ou acharam assim ser, ou assim esse, entre alguma propriedade, entre algum ritmo fundamental, não necessariamente que aquele indivíduo protagonista, entre a composição, entre o estado vocalista da coisa, implica ser ou não ser assim ou assado, mas em que momento uma grandeza harmoniza uma racionalidade que convida você a recursar trânsito, né? Porque entre instrumentos, música, históricos de grupos, passagens entre muvucamento, é tudo literalmente relativo, mas até que ponto que é a harmonização relativista que impulsiona você entender o que é observável, que te pró-essencializa, justificar tocantes, reativas, transcendentalidades, condições sensoriais que de fato multipropriadificam as relações lineares, né? Angularizações, amplitudinalizações angulares que subsistenciam o pró-olho nu, o que é de fato a verdade transparente, em que momento todo mundo tem uma singularidade, um capital para você aprender a usar o que é o arbítrio usufruto, ou ser justo a você mesmo, e até que ponto a sideralização, a quem justifique seu corpo não ser seu corpo ou não necessariamente, a quem acredita golpear o próprio corpo, tem o corpo como golpe para estuprar o outro, ou para, se não acredita, ou usar o corpo como fracasso, que o fato apostolar de nunca ser aceito prostituinte algum, você tem que constantemente acreditar que cada momento você faria por amor, está em uniformidade de trabalho, não estaria golpeando ninguém além das capacidades básicas, e em que momento as capacidades saudáveis trazem a estética, trazem a cultura, o compartilhamento que você entende, o que é pelo seu amor, a sua ação de graça, o seu platô de valor de caro, que, né, não aceitar a desqualificação da sua ação de graça, da sua capacidade inteligente, e assim eu mesmo, né, multiradicalizei, eu tenho as propriedades transcendentais laicas, a quem acredite apontar meso-divina humanidade purgatorizante, né? Até que ponto dizer, mas se não fosse, mas que vira estímulo e resposta de falar, de estar. Então são relações relativas, revelações revelativas. Até pode ser, né? O que virou datar sentido, né? Contato, indução, atrito a quem se perceba, apocalipsização ali ou aqui, a quem justifica atritar, sair convergido, convertido, multissensitivizado, que é o ponto colocado entre aspas, mesosimetrível, entre alinhações perpendiculares, paralelas, diagonalizáveis, né? Em que momento, né? Intracorporal como exocorporal aponta-se assimetricamente, o que é o corpo, o modelo padrão que vertico-horizontaliza, o platô, né, o chip, que entende a alavanca, o estado esquelético músculo alavancar, que traz subsistencialidade em que momento pró-sinapticível, né, a quem justificar a dicotomia corpo-mente, ou de fato, né, o que é mesmo o platô cerebral e todas as relações funcionais aparentemente mecanizadas, mais facilitadas por vezes, mas de fato o que é um joelho, proteger o joelho, o que é o que não protege um joelho, entre pé e coluna, o que são relações lombares, o que são relações funcionais internas, né, independente de aparência, e entre a aparência, não necessariamente entre a aparência, sobretudo o julgo das sustentabilidades, né, a quem parasitologizamos, ou entre trabalhos simbioticizamos vocacionalidades afins, que num dado momento até é permitido vocacionalidade laica e outro não é. Relações tocantes se tornam proibidas quando a dança não impõe entre estupro e violência. Como assim sua largura de dançar? Fingido não explorar e dizer que é passível e não trabalha.
lutar cai por terra. Alternativismos tocantes implicam e não adequados a condições lógicas de salário, de uma casa, de independência sustentáveis, responsabilidades, implicam em escravismos e explorações e não planejamento como descabimentos de regras. Então, de onde entre arquinho e flecha, ou entre ao cu, ou as infecções de peso corporais literalmente parasitárias implicam em desgrandecificar, como não desgrandecificar o que apontaram como fracasso de estarem diretamente conectados a armas, ou ao medo das armas quando querem camuflar os seus pesos corporais descabidos. Então, num dado momento, a inteligência que gerou também sobrar facilitação hipertrofível e dizer que num dado momento entre placas pressuricizadas o fracasso fingidamente genético curativista é tenebroso, assintomático é tenebroso, preventivo é tenebroso, entre trabalho é tenebroso, então são mortiferantes tenebrosos. Você ter responsabilidade sobre a simoversidade transferente de dois e a unilateralidade de um gênero, que é a máxima da versatilidade, dos seus membros, dos seus prazeres. Se você tem esse membro, como é que você quer gozar com o membro do outro? Na sua cabeça você associa o pequeno do grandão, o grandão ao pequeno? Como assim? Então as proporcionalidades fazem literalmente sentido exatamente quando utilizam comédias trágicas sobre induzirem estupros e crueldades e infidelidades supremas, do qual de fato entenderem a capacidade pressórica de a quem falar e quando falar, e como deslocarem entre trabalho e, de fato, fazer caber nas quatro paredes, devolver as quatro paredes e a quem achar, clinicar a solução final, parcial entre os meus hospitais, se assim podemos dizer, Temos aqui um sentido muito lógico do que são estupradores, ou entre as camas ou não pode ser falado daquela cama. Então, como assim, entendendo que o processo procriativo é complexo, é transferente, convida-se assim. Se você não resolve nas suas quatro paredes, nem em você mesmo aleatoriamente, então você sabe que isso é errado na rua. Então, o que é? O incesto, o estupro, a pedofilia ou toda desordem que gera descabimento violento e que acha que mais um sobe em cima e achando que vai ficar por isso mesmo e que no final tudo dá certo, é todo mundo igual, basta uma oração. Não é. Não é exatamente porque não é. Porque a inteligência milagreira é inteligência milagreira. Então, só rebuscando algumas questões.